galerinha da EJA Modular, fase 2, professora Eva Vilma com vocês. E aí, galera, responderam a atividade da semana passada. Quem não ainda enviou, envie para mim ou passe para o professor de vocês, né, que vocês têm mais contato pelo grupo do WhatsApp. Respondo, compartilhe com ele, faça perguntas. E aí foram no portal, deram o likezinho, fizeram a sua inscrição lá, assistam as aulas de lá, que o material está ótimo, de vários professores, e vocês não só adquirindo mais conhecimento na bagagem de vocês, certo? Pode ir lá olhar, muita aula boa mesmo, muita. E hoje o nosso tema é sobre artigo de opinião. Está lá também no material de vocês, na página 57. Pode olhar lá, pode acompanhar, dê uma lida, responda a atividade do livro. Tentem, mesmo que está errado, mas tentem. Tire foto e envie para o professor de vocês. Professor, e aí? Minha tarefa não está. Mas envie. Não deixe o comodismo pegar vocês, não. Certo, galera? Vamos em frente, avante. E vamos hoje com esse nosso tema, né? Artigo de opinião. Lembrando que é na página 57, está lá no material de vocês. E aí hoje temos aí o nosso papel de parede. E hoje está modificadozinho um pouquinho. Eu mudei a capinha. E temos aí EJA presente. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. A gente fica assim imaginando, será? Sim, a gente não morreu ainda, então lute, continue. Tenho essa fotozinha aqui mesmo, quando eu vi um senhor, que eu não me lembro do qual é a escola que ele estudou ao povo lado, mas quase 90 anos ainda estudando, indo caminhar, se habilitar. Ele está exercitando para não parar. Ele disse que não morreu ainda, ele está certíssimo. A gente se acomoda muito, muito, muito. Então, veja, presente, todos estão aí presentes nas nossas tarefas. E é o nosso tema, né? O nosso artigo de opinião. Mas o que é mesmo um artigo de opinião? Né? Vamos descobrir o que é. É um tipo de fala ou o que é? Não, é um tipo de um texto dissertativo. Você vai colocando, argumentando também do que é sobre aquele tema, onde o autor vai apresentar o autor, eu, você, qualquer um que ele escrever, apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. E aí eu vou colocando. Eu tenho uma opinião sobre as aulas remotas, sobre as aulas para voltar às presenciais. Então, eu vou escrever um artigo da minha opinião. Eu acho que aí vocês vão falando, comentando o que você acha sobre esse assunto, das aulas suspensas. Então, você torna um artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? É um texto optativo de cunho argumentativo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos, comparações, exemplificações, depoimentos, dados de estatística. Como eu disse no instante, no caso, vocês vão argumentar sobre um tema que está tanto afligindo os governantes, porque não quer liberar as aulas, então você vai dar o seu artigo, fazer sua declaração, da sua opinião. A característica do artigo: liberdade estrutural, de acordo com a proposta, o autor domina o assunto,
é assinado. A linguagem costuma variar conforme o perfil dos leitores, formal, né, ou não formal. Apresenta uma clara intenção persuasiva. São as características de um artigo. A estrutura. O importante é não se contentar mais com um texto, com a cara de redação escolar. É preciso ousar com a responsabilidade, bom senso e respeito à estrutura básica de uma dissertação, a apresentação do tema abordado com um ponto de vista da introdução, a argumentação, que é o desenvolvimento, e em retomada da tese inicial ou sugestões são propostas. Conclusão. O modo como você fará isso será aprimorado a cada nova redação que produzir. Quanto mais experiente for o escritor, mais naturalmente será elaborada cada uma das partes de seu artigo. Viu aí a dica? Geralmente, dois impasses são os mais evidentes. Ao se escrever, começar e terminar uma redação. Neste momento, trataremos do primeiro caso. Como começar um artigo de opinião? Deve-se ter preocupação fundamental com o tema oferecido, levando-se em conta que o parágrafo introdutório é o norteador de toda a estrutura dissertativa. Aquele que carrega uma ideia nuclear a ser utilizada de maneira pertinente em todo o desenvolvimento do texto. Existem diversas maneiras de se elaborar a introdução de um artigo de opinião, mas o que veremos a seguir, vale ressaltar, são alguns modelos sugestivos e não regra. As mais comuns são: declaração inicial. Abre-se o parágrafo com uma afirmação. É a forma mais comum de se desenvolver a introdução. Aí, esse de rosa que vocês estão vendo aqui, essas palavrinhas, é um exemplo de como é um artigo. Política e televisão são duas instâncias da sociedade brasileira que parecem reunir o maior número de pessoas despreparadas e desqualificadas. É como se escolhessem a dedo as piores pessoas, com raras exceções, para legislar ou executar, animar show de auditório ou de entrevista, etc., que ainda continua. Aí é um dos exemplos. Definição. Quando se tem por objetivo conceitual algo, um processo, uma ideia ou uma situação. Violência é toda ação marginal que atinge o indivíduo de maneira irreversível. Uma bala perdida ou intencional, um assalto, um amigo ou conhecido que perde a vida inesperadamente através de ações inomináveis. Aí é um artigo de uma definição, teve esse artigo. Apresentando dados estatísticos agora. Nas grandes cidades brasileiras não existe sequer um indivíduo que não tenha sido vítima de violência. 48% das pessoas já foram molestadas, 31% já tiveram algum bem pessoal furtado e 15% já se defrontaram com um assaltante dentro de casa. E 2% presenciaram assalto a ônibus. Então, esse aí também é um
artigo, só que estatístico, né? Levantando dados. Interrogação, ou uma sequência de interrogações. É uma forma criativa de envolver e despertar a atenção do leitor. Atenção! Deve-se tomar cuidado com o número de interrogações. Todas deverão ser respondidas por você nos parágrafos argumentativos, pois, afinal, é você quem estará opinando e não deve esperar que o seu leitor responda por você, muito menos sua banca corretora. É verdade que, depois da porta arrombada, uma tranca é sempre nela colocada. Foi pensando assim que o governo nomeou a procuradora aposentada Anaide de Mendonça Rodrigues para comandar a Corregedoria Geral da União, que tem status de ministério porque visa a apuração de todas as irregularidades cometidas no país. Então vejam aí, né, que logo que veio a interrogação também veio o porquê, a resposta do porquê foi colocada. A alusão histórica. Organiza-se uma trajetória que vá do passado ao presente, do presente para o passado, ao comparar social, histórica, geograficamente, fatos, ações humanas, ideologia, etc. Na Idade Média, no Renascimento, ou até mesmo durante o século das Luzes, a mulher esteve sempre à disposição da família, dos trabalhos domésticos e da criação dos filhos. Somente no século XX ela ganha ainda que não suficientemente coragem para inserir-se no mundo dos homens, pilotar, dirigir grandes empresas, constrói edifícios. Então, aí uma alusão ao domínio das mulheres, né? Falou aí, começou com a Idade Média, no Renascimento, e chegou até o século XX. Conclusão aí agora. Retome o que foi dito na introdução, porém sem se repetir de forma tão evidente. Evite termos que indiquem. Trata-se da conclusão. O último parágrafo já é a conclusão. Não utilize pronomes pessoais. Seja conciso e seguro ao reafirmar sua posição. E aqui temos o nosso desafio. Aqui tem um lembretozinho de uma conclusão, raciocínio argumentativo. Agora é a hora de você mostrar ao leitor sua resolução sobre o que foi apresentado e discutido. Proponha soluções, mostre um caso do qual você participou, indique o que foi feito, opine. Você também pode deixar no ar uma dúvida ou cobrança. Se a introdução e o desenvolvimento foram perfeitos, seus leitores irão perdoá-lo. Grande finale. Amarre o fim do seu texto com suas primeiras frases, ou então justifique o título com uma frase ao estilo ou do gato. E aí agora faça um artigo de opinião com o tema saúde e qualidade de vida, que é o nosso tema gerador do nosso tema do nosso livro. Então vocês vão fazer um artigo de opinião com esse tema aí. Está beleza? Está ok. Isso a gente já sabe, né? Como está a saúde e a nossa qualidade de vida. Nossa mensagem aí da semana. Atitude é uma coisa pequena que faz uma grande diferença. Clarice Lispector, tenha atitude, mesmo que pequenininha. Nossos links da nossa atividade
e que a paz prevaleça e a fé nos fortaleça. Fique em casa, se cuide, use máscara ao sair, faça igual a João e Maria e protegido fazendo as atividades deles. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.